Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. Até lá é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhes assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora há preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvide a palavra do Mestre quando nos afirma que a Deus tudo é possível, e garantindo teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Bonita, né? Ai, meu Deus. Senhor. Fica à vontade, Tozelli. Não, pode falar. Pode falar, fica à vontade. Qualquer comentário. Não, mas eu não sou muito boa para comentar, não, para fazer esses comentários, não. Mas só que é tudo tão verdadeiro, é isso mesmo, né? Só que a gente tem que realmente assimilar, né? Tudo está em Deus, né? Tudo pertence a Deus mesmo, né? Que nós temos exatamente que fazer isso, confiar. Nos acalmarmos e confiarmos em Deus, né? Com certeza. A Deus tudo é possível, né? A nós cabe apenas assim, a gente tem que, na verdade, se entregar mesmo a esse sentimento de confiança, né? Lembrando que, por mais que a gente faça, se a gente... Tudo é do Pai mesmo. Eu lembro até daquela música que eu gosto. Tudo é do Pai. Toda honra, toda glória, meias vitórias, enfim, alcançadas em nossas vidas. Mas a confiança em Deus é muito importante, é tudo na vida. A gente tem Jesus, está sempre nos dizendo isso, né? Sim. Você vai falar melhor, com certeza. Não, que isso, não tem que me falar melhor, não. Fica à vontade. Você consegue enxergar nas entrelinhas, assim. Eu gosto de... Eu não aprendi a fazer ainda, sabe? Não, mas fica tranquilo, eu gosto de futucar um pouquinho o pensamento de Emmanuel, né? Ver como Emmanuel construiu cada ideia. Exato, exatamente isso, né? Ele vai falando mesmo aqui tudo. Então, nos dando essa dica, né, de acalmar. Nós temos realmente que fazermos isso, nos acalmar. Sim. Aguarda em Deus. Vai lá, manda ver. Não, que isso, que manda ver. Vamos lá. Olha só, o que está certíssimo. A gente tem que conseguir aprender a perceber que tudo pertence a Deus e que nós é que estamos matriculados numa das escolas, numa das instâncias que Deus nos fornece. Então começa por aí. Só que a gente, quando está vivendo o dia a dia, a gente não percebe muito isso, né? A gente meio que mergulha e analisa o dia a dia de uma maneira diferente. Mas Emmanuel vem trazer para a gente em detalhes, etapa por etapa, e ele chega a ser categórico, seja qual for a perturbação reinante. No lar, no trabalho, na escola, na rua, no ônibus, não importa qual for a perturbação, acalme-te e espera, fazendo o melhor que possas. É claro que não é acalma-te
espera e fica no ócio, só olhando tudo pegar fogo. Não é isso, né? Não é isso que está querendo dizer. Fazendo o melhor que possas, ou seja, não cai, não mergulha nessa ânima, nesse turbilhão de emoções descontrolados que às vezes já sucede no dia a dia. Não mergulha nisso, para de se nutrir desses sentimentos. Então aqui no começo ele está falando disso. Olha, você pode atuar sem fazer parte, né? Sem fazer parte desse turbilhão. Para isso você precisa se acalmar. Ah, mas eu não consigo me acalmar. Faz uma prece. Pede ajuda, pede amparo. Ah, mas eu não tenho como achar um lugar separado, tipo o meu quarto, musiquinha ambiente e fazer uma prece. Bem, então você está usando a prece de uma forma equivocada. A gente não pode querer usar o recurso da prece só quando você cria uma situação de paz. Essa situação também deve existir, né? Para a gente meditar sobre as nossas próprias vidas, meditarmos sobre o que estamos realizando no dia a dia, se está coerente com o nosso desejo central em relação ao progresso moral, ao progresso intelectual e ao progresso do amor, de alavancar os nossos sentimentos. Faz parte disso ou não? Essas meditações mais profundas, que são preces individuais, mais separadas, temos que usar esse recurso. Mas, igualmente, no dia a dia, temos que pedir, né? Se nós nos sentirmos desequilibrados, alterados emocionalmente, ao invés de ficarmos nos alimentando desse sentimento, pede uma prece e fala: Senhor, não estou conseguindo equilíbrio, não estou conseguindo me acalmar. Preciso da sua ajuda, preciso do seu amparo. E essas palavras, essa predisposição de se mostrar em querer se acalmar, surge recursos para isso. Então, um dos recursos mais importantes da prece é justamente administrar momentos de desequilíbrio. Se deixarmos para orar somente quando estamos equilibrados, estamos numa situação muito difícil. Nós não estamos utilizando a prece corretamente. Então ele fala aqui, ó, lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade. Aí aqui eu estou tentando dilatar um pouquinho aqui, pegando sinônimos para serenidade, e você vai achar no dicionário calma, equilíbrio, paz, sensatez. Por vezes é só silêncio. Ah, mas eu estou numa situação de perturbação, eu tenho que agir para acabar com a perturbação. Talvez não. Talvez não. Não vai depender da sua ação para acabar com a perturbação. Mas talvez o seu silêncio, a sua rogativa de prece, de equilíbrio, de amparo, não só para com você, mas para com todos, vai ter um impacto maior do que se você fosse tentar articular palavras complexas demais. Então, por vezes, o que tem é o silêncio. Não tem outra escapatória. Para exprimir-se com segurança. Então, como é que a gente vai usar uma frase de carinho, uma frase de amor, né? De novo, voltar àquele assunto do honrar, né? Ah, honra. Ué, você tem que honrar os seus valores. Quais são os seus valores? Os valores que você persegue e que você busca administrar no seu dia a dia. Ah, então você quer honrar esses valores? O que você persegue, essa busca? Então são nesses momentos de situações complexas que a gente vai ter que demonstrar eles. Não tem jeito. E ele traça claramente que tudo tem tempo. Então, às vezes, a pessoa está zangada, vamos supor, uma situação adversa que todo mundo já passou. Alguém chega perto da gente, a pessoa está zangada, frustrada, revoltada, cheia de azedume. Você não tem como convencer a pessoa a sair daquele padrão vibratório. Porque ela não consegue sozinha. Ela está prisioneira daquele padrão. Então temos que dar tempo ao tempo. Por vezes a pessoa também precisa de tempo. Então ele tenta traçar para a gente outros aspectos para a gente perceber, aspectos até materiais. Por exemplo, a terra. Todo mundo está andando na casa, no lar, na rua, todo mundo está pisando na terra. Né? Piso, cimentado. Se não é piso nem cimentado, é uma rua. Ah, mas a rua não está asfaltada, é horrível. Calma, mas tem o chão batido, tem terra para você pisar. Então, a terra te sustenta o lar. Né? Ninguém constrói o lar voando. Né? O lar não fica voando. Você tem que construir em algum território. Só que a gente não percebe que ali existe uma faixa de forças tranquilas.
né? Todo mundo está percebendo a aceleração da gravidade, a Terra se submete à aceleração da gravidade, uma porção de terra compacta sobre a outra, e com isso gera estrutura suficientemente rígida capaz de suportar o peso de uma casa. Quando o solo não suporta, a gente sabe o que acontece. A construção racha. Ela não suporta. Ué, mas a terra tá ali, ó. Ela aguenta tudo, sustenta tudo, aguenta tudo. Tá aguentando peso e não reclama. Tá ali suportando tudo. O fruto que nutre, né, que todo mundo vai lá, compra uma maçã, compra uma banana, eu compro um arroz. Um arroz é o resultado de um plantio. Então alguém colheu esse grão de arroz, por vezes representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Talvez a árvore trabalhe um ano inteiro para poder fornecer aquele alimento. Cada dia que se levanta é convite de Deus para lhe atendamos a obra divina a nosso próprio favor. Então o que ele está querendo dizer com isso? Olha só, preste atenção. Olha como é que a Terra funciona, o reino mineral. O reino mineral possui as suas importâncias com relação ao sustento do planeta e está lá, ó, sempre equilibrando aquelas forças, tranquilamente, sem exigir nada. O fruto, por vezes, leva um ano inteiro para gerar uma fruta, mas ele está tranquilo, está lá gerando. Ele não está com pressa. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Utilize o dia com mais equilíbrio, em seu próprio favor. Senão a gente fica naquela exasperação todo dia. Nossa, eu quero fazer 1000 coisas no dia. Não, mas você só consegue fazer 10. Não, mas eu quero fazer 1000. Aí a pessoa sempre vai dormir frustrada, porque só não conseguiu fazer as outras 190. Mas tudo bem, é melhor você fazer 10 com muita atenção, muita perfeição, muito zelo, muito carinho, empenhando os seus sentimentos, do que tentar fazer 1000 como fosse um robô. Então, se te exasperas, se você fica irritado, perturbado, transtornado, não lhe assimilas o plano, não compreendes o plano de quem? De Deus. Qual é o plano que Deus traçou para você exatamente onde você está? Aonde você está? E nessas circunstâncias, onde você está, Deus criou um plano ali e você não está percebendo qual é o plano. Por quê? Porque estamos sempre exasperados com tudo. Ou porque o dia está chuvoso, ou porque a louça quebrou na cozinha, ou porque o chão está um pouco mais sujo e você queria mais limpo. Nada. Você não se permite em nenhum momento parar e pensar, peraí, o que Deus quer de mim nesse exercício que eu estou executando aqui com essas pessoas? O que Ele quer de mim aqui? Qual é o plano maior para o meu progresso que Ele quer que eu complete aqui agora? Essa frase aqui é extremamente complexa. Não te exasperas, se te exasperas, não lhe assimilas o plano. A gente não consegue compreender qual é o plano divino para a gente naquele momento, naquele setor. Se te afeiçoas, simpatizas, né, a gritaria, não lhe percebes a voz. Ou seja, por vezes ficamos totalmente atolados de pensamentos e gritarias, por vezes não. Aqui não estamos falando só de gritarias de voz falada, ok? Estamos falando igualmente de gritaria, que pode ser gritaria do seu mundo interior. Né? A pessoa alguém falou alguma coisa com você, você está bufando por dentro. O que acontece quando você transforma o seu mundo íntimo no maior padrão de crítica do mundo? Você não percebe a voz de Deus. A gente não percebe aquele espírito superior que Deus outorgou para ficar do nosso lado dizendo: ama mais, perdoa, se sacrifica, vá lá, faz isso, faz. A gente não percebe, mas o pensamento chega à nossa grande caixa d'água mental, que é o nosso campo mental. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Caso contrário, a gente não vai ter como perceber nunca nenhuma orientação. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. Isso aqui é impressionante. Porque o nosso atual mundo, nossa atual civilização, é a civilização da desconfiança. Estamos vivendo um momento histórico. Ninguém confia mais em ninguém.
e nem coisa alguma. Nem coisa alguma. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Quando você estiver se sacrificando por algo ou por alguém, tenha confiança que você está fazendo para honrar os seus valores, que você está treinando e ajustando as suas aptidões e as suas capacidades para desenvolver as suas experiências na faixa do bem. Isso, por si só, já é uma grandeza de oportunidades inenarráveis. Como não ficar confiante se Deus está fornecendo essas possibilidades? Né? Então, sem dúvida, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação, desgosto, medo e fel. Aí o fel aqui, a gente já perdeu o uso de usar a palavra fel, né, no português, mas a gente pode recordar os sinônimos. Amargura, mau humor, irritação. Então esse fel, embora pode ser um sinônimo de irritação, mas ele é um pouquinho diferente, aquela amargura, sabe? Aquele mau humor, do tudo bom e nada presta. Poxa, isso tudo bom, mas nada presta, né? Tá tudo ruim. Ai, meu Deus, tudo é horrível. A pessoa vive num clima de irritação, e de desgosto, e de medo, e de frustração. Então tem pessoas que vivem o dia inteiro assim. E é engraçado, se vocês pararem para observar desenho animado que algumas crianças assistem, eu parei outro dia para observar, aí eu vi que o personagem era só isso o tempo todo. O personagem era irritação, desgosto, medo e fel, o tempo inteiro. Aí eu não me contive, né? Eu comecei a conversar com meus filhos. Não estou entendendo. Olha só esse personagem. Ele é extremamente chateado o tempo todo. Extremamente revoltado o tempo todo. Lembra lá dos Smurfs, né? Aí eu peguei pesado, né? Porque é muito antigo, desenho antigo. Mas enfim, você acaba entregando as nossas idades, né? Quando tem os Smurfs, né? Tem o Zangado, né? Sempre tem vários personagens, o corajoso, o forte, não sei o quê. Aí tinha o Zangado. O Zangado era assim. Ele era irritação o tempo todo, desgosto o tempo todo, medo e fé o tempo todo. Então nós vamos nos deparar com corações envenenados. Vai ser normal. E a gente tem que saber conviver com isso. Como vamos reagir diante de uma situação dessa? Vamos entrar na irritação dele? Vamos mergulhar no desgosto que a pessoa tem? Ou no medo? Ou naquela amargura, naquele mau humor? É engraçado. Você chega perto de alguém e faz um comentário assim, nossa, que situação difícil, isso assim, isso é horrível. E a pessoa na hora embarca na sua linha de pensamento. Não é que é horrível mesmo? É horrível, é isso. E começou, daqui a pouco tem 3, 4. Agora vai tentar falar alguma coisa de bom. Vai tentar construir paz, vai tentar construir benevolência. Vai tentar construir pensamentos nobres. A gente descobre um susto, a gente não tem experiência nisso. Então a gente tem que perseverar em evitar cair nesse processo. Perceber, peraí, eu já vivi muito nesse campo mental, eu já tive muito meu coração envenenado. Às vezes veneno que eu mesmo destilei, né? Eu vou lá, eu mesmo produzi o veneno no meu campo mental. Agora eu preciso parar com isso, tá me afetando, tá me fazendo mal, né? Ainda mesmo que te fira e te apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Não, nesse mesmo aspecto. Se a outra pessoa está com o coração envenenado, está com o coração adoecido, é óbvio que a pessoa, o natural dela é ferir e apedrejar. É a natureza dele, porque ele está naquele momento adoecido. Então, quem recebe esse processo, o que a pessoa pode fornecer? Um processo de conversão. Não, mas eu vou falar coisas e vou agir para tirar, para desenvenenar o coração dele. Aí você vai desenvenenar com o quê? Com mais irritação, mais desgosto, mais briga. Não vai funcionar. Você tem que fornecer um meio de promover a sua paz, o seu carinho, a sua fraternidade. Só isso vai transformar o ambiente psíquico do outro, né? Mesma coisa, os desesperados tornarão em harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. Então é da lei do Senhor que a luz domina a treva.
sem ruído e sem violência. Ou seja, você quer trabalhar para a escola, quer trabalhar para um empreendimento da lei maior, para as leis divinas, pode ter certeza, ele tem que ser sem ruído e sem violência. Sem violência verbal, sem gritaria, sem irritação. Como aplicar a luz para auxiliar aonde há trevas? Como fazer isso? É isso que a gente veio aqui para a Terra, ganhar essa experiência. Como? No meio do furdunço e vai lá, se vira. Tenta fazer. Tenta ter uma ideia bacana para poder agir com fraternidade. É o momento da gente se testar. Então recorda que toda dor, como toda nuvem, ele se forma em sombra, né? Cria sombras e passa. Ela não fica lá toda a vida. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Muitos vão pensar assim, mas esperar o quê? Ué, vamos mergulhar na mesma situação. Não, mas eu vou combater a gritaria e a opressão e esse monte de espancamento, esse monte de amaldiçoar. Eu vou fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Mas eu vou fazer em nome de Jesus. E o que a gente descobriu com relação à história? Que dá errado. Que não é esse o caminho. O caminho, porque isso vai contaminar o seu mundo íntimo. E vai fazer com que você esteja em situações tão adoecidas quanto aquele que você quer ajudar. Aí como é que um adoecido vai ajudar outro adoecido? Não tem como, né? Então, se acalmar é essencial. E esperar, por que esperar? Porque a gente não pode ficar com a expectativa que vamos falar 3, 4 palavras mágicas e o outro deixa de gritar, deixa de oprimir, deixa de querer praticar os equívocos. Ele está com o coração adoecido. Até ele curar o coração dele adoecido, ele vai continuar agindo de uma forma totalmente sem sentido. Sem sentido com a essência divina dele. E você sabe disso. Então você espera. Você sabe que o tempo educa. Por vezes há necessidade de um tempo maior. E quem somos nós para querer tirar esse tempo do nosso irmão ou irmã, que por vezes está numa situação difícil? Então não se esqueças, não se descuide. A palavra do Mestre, quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso. Refugie-te em Deus. Mas como que eu vou me refugiar em Deus? Se Ele me colocou, e eu concordei em vir, para situações adversas e querendo trabalhar e viver segundo os preceitos divinos, como que eu vou poder me refugiar em Deus? Refugiando em Deus significa vamos refugiar em tudo que é relações de amor para com todos, relações de progresso para todos, relações de segurança, carinho, zelo e amor para todos. Vamos ter que agir e reagir como Deus age e reage. Então, refugiar-te em Deus não é ir para uma igreja, para um centro espírita, se trancar, ficar lá guardadinho, escondidinho e falar: aqui eu estou protegido, estou refugiado. Não é, esse refúgio não é nesse sentido de a gente se abster, né? Evitar de estar em contato com as situações adversas. É fazer com que o nosso campo emocional e o nosso campo psicológico, mental, de lógica e padrão vibratório possa interagir uns para com os outros segundo os preceitos do Cristo, segundo os preceitos divinos, segundo o Evangelho de Deus. Essa boa nova que o Cristo trouxe à Terra é de Deus, como ele várias vezes explicou, que estava trazendo a boa nova de Deus, do Pai. Então, a gente se refugiar em Deus é querer viver as bem-aventuranças, é querer ser um cidadão bem-aventurado. Só estaremos realmente refugiados em Deus se soubermos perdoar, se soubermos amar, se soubermos ter tolerância, se realmente estamos mergulhados nessas bem-aventuranças como caracteres gerais de um cidadão. Mas que cidadão é esse? O cidadão divino. O cidadão que segue esses preceitos. Sem isso, a gente não tem como se refugiar em Deus. Estamos nos refugiando em nós mesmos, no que a gente acredita, no que a gente implementou de lógica na nossa cabeça. Eu acho que o melhor para combater o mal é com mais mal. Mas aí você está tão errado quanto aquele outro mal. O que adianta?
Então, a grande lição é: precisamos ganhar experiência e agir no bem. E não vai ser com irritação, alucinações de choques culturais que vamos transformar essas questões, né? Então, precisamos realmente, para nos refugiarmos em Deus, vivermos esses alicerces, os alicerces que o Cristo trouxe da terra, e honrarmos, ou seja, valorizarmos esses valores do nosso mundo íntimo, tentando vivê-los no dia a dia, né? Ana? Então vamos para a nossa prece, né? Vamos nos acalmar para ver se a luz volta de Toseli e de Sandra. Voltou, acabou de voltar. Voltou, ai, que bom. Sandra, faz a prece pra gente então. Isso sim. Pronto. Podemos seguir então? Podemos. Então, dando seguimento. Médios de pressentimentos. Eu tô sem relógio aqui. Relógio não é muito meu forte. Mas vamos lá. Perigo, hein? Perigo sem relógio. É sério, eu tirei o relógio do pulso, esqueci completamente de... Eu vou botar... Olha ele aí, hein, Ana? Não, eu tô vendo aqui que o mito a gente tem que trocar depois, né? Mas até que tá bom. Pronto, vou botar o relógio aqui gigante no meu rosto, pronto. Botei o relógio aqui. A página, para o antigo, Andréia, é 217. E o novo? É porque a minha página bate com o do Toseli. Então é 224. Esse aqui é 224. Estamos nos médios de pressentimentos. Achou? Achou, Andréia? Achei. Perfeito, então vamos lá. Obrigada. Nada? Achei, obrigada. Médios de pressentimentos. Pessoas que, em dadas circunstâncias, têm uma imprecisa intuição das coisas futuras. Essa intuição pode provir de uma espécie de dupla vista, que faculta se entrevejam as consequências das coisas presentes. Mas, doutras vezes, resulta de comunicações ocultas que fazem de tais pessoas uma variedade dos médios inspirados. Então, o que ele está tentando dilatar para a gente uma percepção complexa, né? É claro que a complexidade do ser humano e da mente humana é tão grande que, igualmente, a complexidade das manifestações mediúnicas seriam muito, muito incríveis, né? Então, quando ele está falando aqui de médios de pressentimentos, muitas pessoas falam assim, mas isso está parecendo médios inspirados, né? Parece simplesmente uma inspiração. Só que isso aqui de pressentimento é alguma coisa mais forte. A pessoa tem a sensação mais forte, mais nítida do que só a inspiração. A inspiração é como se fosse um pensamento vago. O pressentimento não. Ele tem um grau maior de certeza, tem um grau maior de sensibilidade quando se absorve a informação. Então, como ele está falando, como ele comentou, né, que como ele também chama de intuição, que essa intuição pode provir, né, de uma espécie de dupla vista. Então pode acontecer realmente, eu não sei se alguém já passou por isso, eu já passei por isso várias vezes e continuo às vezes passando. Tem vezes que eu estou vivendo uma situação e eu sei o que a pessoa vai falar durante alguns segundos. É exatamente o que eu já vi. Eu fico assim, caramba, parece que eu já vi o que aconteceu, tipo um déjà vu, né? Mas por vezes é uma situação de pressentimento mais forte. Você já vivenciou aquela experiência e há um pressentimento mais forte. Mas não vamos entrar nessa questão do déjà vu, porque ele é mais complexa para a gente. Mas voltando para a dupla vista, o que está querendo dizer com isso? A pessoa consegue, de certa forma, ter uma percepção anímica. A alma dela, ou seja, o espírito encarnado no corpo físico, consegue perceber algo com a visão dela, como se fosse a visão do espírito desencarnado, ou seja, ela mesmo, encarnada, do ponto de vista de animismo, ela tem uma percepção. Então, por vezes, pode, inclusive, se autoproteger de acidentes, de uma situação mais estranha, mas a pessoa percebe a situação e tem uma reação.
como se fosse realmente muito mais do que uma intuição. É uma intuição com percepções sensitivas. A nossa sensibilidade da alma percebe algo mais. Então ele consegue o quê? Fornecer o quê? Entrever, né? Perceber as consequências das coisas presentes. Ele percebe de uma maneira diferente. E aí ele vai falar, como estávamos conversando, como é muito complexo o ser humano, a alma humana é muito complexa, doutras vezes resulta de comunicações ocultas que fazem tais pessoas uma variedade dos médiuns inspirados. Ele chega até mesmo a ocorrer um processo de comunicação oculta. Alguém, de uma forma não evidente, passa uma informação e ocorre aquela comunicação. Mas a pessoa não registra que foi uma comunicação. Ela acha que é a percepção dela. Mas essa relação é uma relação, inclusive pode ser até uma relação classificada como uma comunicação. Chega ao ponto de ser uma comunicação. Alguma coisa vai e é fornecida em detalhes, né, de informações. Essa mediunidade de pressentimento, ela não é, como você estava falando, não é muito legal, né? Eu sei por isso nos angustia. Mas é um momento para te alertar, para você fazer orações, para você fazer prece. É como se fosse um sininho. Agora é a hora. Vai chegar uma hora que você vai ser mais demandada. Não sei se você já passou por isso. Você está num lugar, você está subindo uma corda. Aí você está percebendo que a corda vai... Tudo bem, ninguém nunca subiu tanto em corda quanto eu, mas você vai perceber que a corda vai arrebentar. Quem já subiu muito em balanço de corda sabe disso. Está balançando, de repente você tem uma sensação, cara. A corda vai arrebentar. Você segura na corda, você sente na palma da tua mão vibrações que você não percebe. Aí você percebe que a corda vai arrebentar. A hora de você se preparar para uma situação mais difícil. Eu sei que estou dando um exemplo aqui extremamente mecânico, mas isso se refere a todas as situações da vida. Então, por vezes, você vai passar por uma dor muito profunda. Você preferia não saber? Eu prefiro saber. Para mentalizar, para fazer uma prece, para pedir forças. Né? É igual se preparar para a guerra. Como é que um soldado se prepara para a guerra? A maioria não sabe quando vai entrar em conflito, mas a grande maioria sabe. Tem a data certa do conflito. Tem um campo de batalha. Você sabe que daqui a 3 dias você vai ter que ir lá e certamente você não vai voltar. Então você preferia não saber e que a pessoa te contasse de uma hora para outra? Não, você prefere saber e você vai se preparando, né? Vai se preparando para aquela situação mais difícil. Envolve outras pessoas. Aí quando envolve outras pessoas, você não tem... que aí essa mediunidade de pressentimento, você não tem como mudar. Você vai se manter em prece para você passar pelo fato sem cair, sem se abater, né? Um mínimo de abatimento. E confiança em Deus. Como nós não temos toda essa confiança em Deus, eu passei por um problema, assim, eu vi que ocorreu o problema, mas eu fiquei muito abatida, né? E causa muita dor até hoje. Então, até de lembrar me causa dor. Mas é muito... Eu estou falando da angústia, porque você sabe... Então, mas olha só... Mas não tem como mudar. Então, mas o que você está registrando como causa de dor não foi a função do pressentimento. Foi a função do fato. O fato ocorrido, que eu não sei qual é, e não precisa detalhar, o fato é que causou esse problema, né? Que causou a nossa ausência de relações maiores, né, com a divindade. Nós temos ainda uma dificuldade muito grande, porque a gente quer vir para a Terra e não passar nada. A gente não quer sofrer nada, não quer quebrar braço, não quer quebrar perna, não quer ser atropelado, não quer que aconteça nada de dores e sofrimentos que fazem parte do planeta. Não tem nada a ver, às vezes, com prova e expiação. Nada, zero. Às vezes são dores naturais do planeta. A pessoa tropeça numa pedra, cai lá, quebra o braço. Puxa vida, lá estou eu aqui pagando o meu karma. Ou seja, você está usando um raciocínio de fundamentos religiosos indianos. O karma é um fundamento religioso indiano, não é com o espírita. Então as lógicas de leis de causa e efeito não tem esse tipo de relação, né?
A gente tem que conseguir dilatar essa percepção da doutrina espírita, né? Mas o que acontece? Toda e qualquer situação de dor e sofrimento do planeta que faz parte da escola, por exemplo, dá um exemplo mais geral. Quando você está numa escola e a professora pede para você copiar do quadro páginas e mais páginas do caderno, eu não sei se alguém já pensava isso quando era criança, mas eu ficava pensando, por que a professora está pedindo para fazer isso, cara? Eu não estou entendendo. Tô com o dedo doendo de tanto escrever. Por que tá pedindo para fazer isso? Para escrever. E o pior é cópia. É cópia. Meu pensamento não tá nem participando. Minha mente não tá participando. Eu tô fazendo um ato mecânico. Por que tá pedindo para fazer isso? Mas ninguém questiona o ato de educar. Você tem que se submeter a ele. Outras pessoas vão te impor. Isso é um pouquinho meio como que Deus funciona em relação à lógica do planeta Terra. Existem certas situações adversas do planeta que nós temos que ter resiliência. Resistência moral, de coragem e boa vontade para passar pelas adversidades. Senão vamos imaginar que Chico Xavier não tinha que sofrer nada, passar nada. Não, mas ele tinha problema no olho porque ele estava pagando, sabe, um problema. E se não fosse? E se não fosse? Qual o problema? Faz parte da dificuldade do planeta. O que tem? Ele herdou uma herança genética que tinha um problema no olho. O que pode fazer? O que é isso? Faz parte do corpo físico dele. Não, mas o espírito dele, né? O espírito dele que está imprimindo isso para o corpo físico. Mas sempre isso? 100%? Tem certeza absoluta que é sempre isso? Nada que você passe por da Terra tem a ver, só tem a ver especificamente com a sua alma. Nada mais faz parte? Claro que faz parte. Claro que faz parte. Se você não tomar não sei quantos litros de água por dia, você vai sacrificar os seus rins. Então a maquinaria mecânica humana faz parte de uma experiência. E por vezes temos pressentimentos. A nossa alma percebe que o nosso uniforme de trabalho vai sofrer uma dor, vai sofrer uma dificuldade mais forte. E por vezes esse pressentimento resulta de uma comunicação oculta. E quem a gente está comunicando? Uma mãe querida, uma vovozinha, um amigo do passado. Ele está te avisando, olha, vai acontecer isso, hein? Se prepara. Você não vai conseguir evitar isso. Mas você vai, inclusive, testemunhar essa dor. E às vezes a dor nem sua. Você vai testemunhar essa situação difícil. É um choque para o espírito, né? Para o espírito reencarnante tem aquele choque, aquele abalo, porque nós não gostamos de viver com nenhuma diversidade. A gente quer viver com dificuldade nenhuma. A gente só gosta de voar aqui num planeta com céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro. Vento. Pô, 2 metros por segundo. Tipo, não balança nem bandeirola. O avião nem balança, nem chacoalha nada. A gente não quer passar por turbulência nenhuma. Mas como é que você cria um espírito, educa um espírito? Por vezes com as turbulências. As turbulências também fazem parte do processo educacional, infelizmente. Então, não somos nós que vamos questionar Deus sobre isso, mas existem recursos que nos auxiliam para a gente passar por essas situações mais difíceis. Essa mediunidade de pressentimento é uma reação natural da própria alma, que percebe, já tem essa potencialidade. E que fazem de tais pessoas uma variedade dos médiuns inspirados. Então, igualmente, é uma, digamos assim, uma subdivisão do escopo maior que ele está chamando de inspirados. Podemos seguir para o próximo, Ana? Né? Deu para fazer bastante aí. Porque é importante a gente perceber isso. Porque é bem racional, né? Você foi para uma linha bem racional e que é, de fato, né? Porque os recursos das nossas almas estão dilatados. Nós não estamos aqui há pouco tempo, nós estamos há muitos, milhares de anos, ou quem sabe até mais. Então, nós já desenvolvemos essas potencialidades, né? Você quer ir para o médio profético agora ou você quer abrir uma nova? É melhor a gente abrir uma nova, né? Aí faz... Então tá legal. Vamos fazer assim, então. Né? Tá bom. Vamos lá, mas não desanime. É importantíssimo você perceber tudo isso que está sentindo. Prossegue, desanima não. E aí temos que viver o conceito da vida imortal. É esse conceito que você precisa botar na sua mente. O que eu tenho que viver como ideal de vida? A vida imortal. Eu acho que você deve ter ideia do meu filho. Oi?
Não Você entendi. deve ter a idade do meu filho. Então, você deve ter a idade do meu filho, mais ou menos. Então, eu estou te considerando um filho agora e te agradeço. Ok, ok. Então vamos lá. Então, continuando. Médios proféticos. É igualmente uma variedade dos médios inspirados. Então, nas designações de Kardec, o que Kardec fez? Ele classificou os médios inspirados como sendo inspirados um nome mais geral, que é um grande guarda-chuva. E tem várias designações abaixo. Então, a variação de médio inspirado é o que eles chamam de médio profético. Recebe com a permissão de Deus, e com mais precisão do que com os médios de pressentimentos, a revelação das coisas futuras, de interesse geral, que eles recebem o encargo de tornar conhecidas aos homens, para lhes servir de ensinamento. De certo modo, o pressentimento é dado à maioria dos homens. Então, pressentimento é dado à maioria dos homens, para uso pessoal deles. Olha só o que está falando aqui. É dado para a maioria das pessoas. Isso faz parte do pacote viajar para o planeta Terra e reencarnar. Então, a percepção, o pressentimento, essa inspiração do pressentimento de alguma coisa é dada à maioria dos homens, para o uso pessoal de cada um. O dom da profecia, ao contrário, é excepcional, algo que excede e implica a ideia de uma missão na Terra. Ou seja, aquelas pessoas que surgem com essas capacidades e potencialidades proféticas de profetizar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, é algo que a gente precisa compreender que é algo extraordinário, que às vezes é para auxiliar grandes grupamentos, que não seria possível acessar o maior número de pessoas ao mesmo tempo. Alguém tem alguma pergunta sobre esse trecho ou posso avançar? Acho que pode avançar. Pode avançar, Então tá ok. Médio estáticos. Os que em estado de êxtase, né? Estático aqui de êxtase, por isso ficou com X, não com S, né? Porque para lembrar de êxtase. Os que em estado de êxtase recebem revelações da parte dos espíritos. Acontece, pode acontecer. Olha como é que a situação é bem sofisticada, né? Médios pintores, ou o mesmo que pictográficos, né? Ou desenhistas. Os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm trabalhos sérios, vistos não se poder dar esse nome a certos médios que, espíritos zombeteiros, levam a fazer coisas grotescas, que desabonariam o mais atrasado estudante. Então, novamente, existem médios pintores por existir a necessidade de certos espíritos em expressar as imagens do que eles percebem. Então, ocorre sim de ter certos médios que têm uma certa facilidade, né, em receber a comunicação desses irmãos que querem imprimir alguma influência, né, em relação à parte de desenhos e pinturas. Médios músicos, os que executam, compõem ou escrevem músicas sob a influência dos espíritos. Há médios músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como os há para as comunicações literárias. Então, por vezes a pessoa está ali concentrada para escrever uma composição. Eu não sei se vocês perceberam, mas as músicas geralmente que eu gosto de ouvir aqui são músicas de filmes, chamadas trilhas sonoras de filmes. Então eu gosto muito de um compositor chamado John Williams, Hans Zimmer também, são compositores assim fantásticos, porque ele pega um tema de um filme, né? Quem não lembra aqui de Esqueceram de Mim, por exemplo? Esqueceram de Mim também pertence a John Williams, a composição da trilha sonora. Você escuta a música, né? Você já sente o Natal, cara, uma coisa assim. Como é que ele teve essa sensibilidade? Porque como é que ele recebe o filme? Ele recebe o texto, ele recebe a gravação, ele vê o filme sem música nenhuma.
É como se ele estivesse assistindo no mudo. E aí ele vai vendo as cenas e ele é que tenta dar o ar do sentimento da cena. Aí ele vai, compõe e que ele escreve para aquela cena, para aquele trecho. Eu acho impressionante. E poucas vezes que ele foi entrevistado, né, John Williams, sobre isso, ele falava que às vezes ele estava assim muito bem, não estava nem pensando mais no filme, não estava nem pensando no que era para fazer, e aí ele estava assim, já estava no chuveiro tomando banho, e aí de repente ele começa a ouvir a música. Ele começa a perceber a música que ele tem que fazer para aquele trecho do filme. E aí ele tinha mania de botar um gravador enquanto ele estava tomando banho e ele cantarolava lá rapidamente, né? Porque a parte de composição é um nível de inspiração muito grande, né? Então eles sabem, se você, poxa, hoje eu não estou inspirado, a pessoa nem tenta escrever uma música, né? Música não é não é algo tão fácil para todos nós. Eu tenho que falar uma experiência que eu tive, que eu fiquei morrendo de pena. Eu, Sim. dormindo, ouvi uma música que eu nunca tinha ouvido, uma música de acordo com a nossa religião. Olha, mas depois esqueci, até hoje nem me lembro, mas me deu uma pena, porque de não ter escrito na hora, levantado escrito. Nunca passei por isso, foi uma sensação muito engraçada. Eu ouvi a música, tocar, ouvir a letra da música. Então, aí perde, vai embora. Agora você imagina que é músico, o cara que é profissional. Então por que ele guardava aonde ele ia tinha um gravador? E também por que acontecia? Ele percebia uma sequência melódica, ele ia lá e ele cantarolava. Lá, 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 lá. E ele disse que ele começou a cantarolar esse trecho dessa música do Esqueceram de Mim no banheiro. Ele estava no chuveiro, mas ele tinha um microfonezinho e um gravador portátil à prova d'água. Ele pegou, continuou no banho, ligou o gravador e continuou cantarolando. Porque se ele não fizesse isso, ele às vezes esquecia e não conseguia. Claro, não tô questionando a habilidade dele de pegar só um cantarolar e criar uma composição de orquestra. Entenda que ele é um músico excepcional, né? O cara é um gênio da música. Quem conhece um pouco da obra dele deve, então, quem não conhece, eu recomendo, conheça, porque é incrível. O cara pega assim, é uma potencialidade incrível. Hans Zimmer também, Hans Zimmer é muito bom. Então, a parte de música demanda muito, né, com relação a isso. Vamos para a seguinte. Então, dentre os médios de efeitos intelectuais, Kardec destaca, pela sua importância, a época da elaboração da codificação espírita. Os escreventes ou psicógrafos, classificando-os segundo o modo de execução e segundo o desenvolvimento da faculdade, segundo o gênero e a particularidade das comunicações, segundo as qualidades físicas do médium, e segundo as qualidades morais do médium, conforme se encontra nos itens 191 a 195, no capítulo 16, da segunda parte do Livro dos Médiuns. Um dia a gente vai chegar lá. Veremos aqui as principais características dos médiuns psicógrafos, considerando-se tão somente o modo de execução da sua faculdade, por apresentarem essas características os traços mais relevantes para a sua identificação. Continuamos? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Para mim está tranquilo. Todos compreenderam? Então, Para mim também está tranquilo. É só vamos entrar aí na... porque quando ele está falando de médium psicógrafo, por que ele está falando isso? Porque a psicografia, como qualquer outra comunicação mediúnica, o médium participa. O pensamento do médium participa. Ele é um transdutor. Ele é como se fosse um transdutor. Por exemplo, quem tem balança em casa, balança eletrônica. A balança eletrônica não mede, ela propriamente dita, ela não mede massa. Não mede massa. Quando você vai pesar alguma coisa no açougue, e você bota alguma coisa na balança, sai um sinal digital lá, não sai um monte de númerozinho digital? Então é um princípio elétrico, ele é um transdutor. Né? A balança é um transdutor. Então, o que acontece? Nesse processo de transdutor, você vai traduzir algumas características. E isso é muito inerente ao médium.
Então, por exemplo, se o médium tem uma certa predisposição para certos assuntos, é lógico que parte do que ele sente, do que ele pensa e reage, ele pode estar interferindo um pouco até na comunicação. Né? É difícil distinguir isso. Isso requer anos e anos de prática. Mas determinados temas, vamos supor, vai psicografar uma mensagem que é uma mensagem de desabafo. O espírito desencarnado quer desabafar. Ele quer falar, escrever, porque ele de repente já tinha esse hábito de escrever, desabafando em diários, desabafando certos pensamentos, certas sensações, raiva. Aí ele chega para se comunicar e o médium começa a entrar em relutância. Pô, ele quer escrever isso? Ele quer escrever palavras rancorosas? Eu só quero o espírito aqui do Senhor Jesus. Eu só quero o espírito de luz para escrever comigo. Não, mas ele precisa desabafar palavras às vezes rancorosas. E aí, você vai fazer o quê? Vou ficar medindo esforços? Né? Então, existe toda uma necessidade que a gente não compreende e que é difícil. E por vezes podem ser comunicações muito elaboradas. Você vê, essa comunicação, por exemplo, da página inicial, por vezes a gente não percebe, mas uma frase de Emmanuel, ele tem um pensamento profundo por trás e que é difícil para a gente dilatar esse pensamento. É para todos nós. Eu li ela 3 vezes hoje. Tive que ler 3, 4 vezes hoje para entendê-la mais. E mesmo assim, o que eu entendi é pífio. É nada perto de que outras pessoas com mais capacidade do que eu teriam condições de dilatar ainda mais o pensamento que Emmanuel exerceu ali. Então, é claro que as nossas faculdades mediúnicas elas vão ser limitadas de acordo com as nossas condições. Né? Então é disso que ele está falando. Né? Segundo modo de execução, segundo modo de desenvolvimento da faculdade mediúnica. Mas agora ele vai falar de um ponto de vista, as principais características dos médios psicólogos, considerando tão somente o modo de execução. O modo de execução da faculdade. Então vamos lá. Continua ou não? Ana? Pode continuar. Então tá. A denominação de médium psicógrafo é dada à pessoa que escrevem sob a influência dos espíritos. Assim como um espírito pode atuar sobre os órgãos vocais de um médium falante e fazê-lo pronunciar palavras, também pode servir-se da sua mão para fazê-lo escrever. Então, por exemplo, você reencarnou. Você está animando aí um corpo físico. Você está movimentando seu corpo físico. Mas, na verdade, você não está totalmente animando trecho e trecho do seu corpo físico em relação ao movimento que você quer fazer. Na verdade, você estabelece a sua vontade, porque o espírito não tem forma. O espírito não tem forma. Perispírito é a concepção que você tem a partir do seu psiquismo. Quem molda o seu perispírito é o seu psiquismo. A sua identidade particular sobre você mesmo. É quem vai moldar o seu perispírito. E também ele é plástico. Você pode moldar como você quiser, fica à vontade. Mas, estando encarnado, você precisa animar certas regiões e recebe estímulos. Na verdade, é como se você estivesse controlando um robô. Você tem uma maquinaria central. Então, quando você, por exemplo, não sei se vocês já espetaram o dedo de vocês de propósito com agulha. Uma vez eu fiquei fazendo isso durante um tempo. É interessante. Por quê? Porque leva um tempo. Entre a luz chegar até os seus olhos, o tempo da luz, do ato de espetar o seu dedo, a luz viaja mais rápido até os seus olhos do que o estímulo elétrico que sai do seu sistema nervoso e vai até o seu cérebro. Você vê o fenômeno antes da dor. É uma relação de pequena diferença, muito pequena diferença. Se for um dedão do pé, é mais distante ainda. Você vê o fato acontecer e milésimos de segundo você percebe a dor. Há uma relação distante. Então, ou seja, você como encarnado não está pilotando essa máquina. Então o médium, quando vai comunicar, que o pensamento, a comunicação ocorre mente a mente, as particularidades do controle das cordas vocais, do controle da garganta, que é conferida para que se processe a comunicação. Mas antes passa
lógico, pela identidade do médium. Você não tem como tirar a identidade do médium na comunicação. Então, o mesmo ocorre com relação à psicografia. O ato de escrever é um ato mecânico. Mas o que você pensou para escrever não é um ato mecânico. É um ato da sua alma. Você que pensa. Você que é a alma, que é espírito, que pensa. E aí você vai executar a escrita, ou seja, você vai comandar mecanicamente o seu braço. Então vão existir variedades de, por exemplo, médios mecânicos, intuitivos, semimecânicos, é o que ele vai falar agora. A mediunidade psicográfica apresenta 3 variedades bem distintas: os médios mecânicos, os intuitivos e os semimecânicos. Com o médium mecânico, o espírito ele atua diretamente sobre a mão. Ele pilota, é como se parte do seu cérebro está obedecendo a maquinaria do seu corpo físico, está vinculada à maquinaria, à vontade do outro. E aí o impulso se posiciona. Claro, com a sua coparticipação. Mesmo o médium mecânico, o médium participa. Impulsionando-a. O que caracteriza esse gênero de mediunidade é a inconsciência absoluta por parte do médium do que sua mão escreve. O movimento desta independe da vontade do escrevente. Movimenta-se sem interrupção, a despeito do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer e para deste, que este último haja concluído. Então é uma coisa bem mecanizada, né? O pensamento é longo, ele continua escrevendo. Com o médium intuitivo, a transmissão do pensamento serve de intermediário, o espírito do médium. Então é como se fosse uma comunicação. Em que sentido? Você percebe um pensamento e escreve, mas o intuitivo ele não sabe se o pensamento é dele ou de alguém, mas ele vai lá e escreve. O outro espírito, nesse caso, não atua sobre a mão para movê-la, atua sobre a alma, identificando-se com ela e imprimindo-lhe sua vontade e suas ideias. Então há ali um processo de comunicação mental entre 2 almas, entre uma alma encarnada, e um espírito desencarnado. A alma aqui refere-se só a quem está encarnado. E o espírito desencarnado. Então simplesmente vai ter uma impressão de ideias. Eu acho melhor a gente parar aqui, né? Por causa do tempo. Deixar essa parte, esse parágrafo na semana que vem, né? Isso, tudo bem, a gente continua esse parágrafo semana que vem. Aí comenta mais sobre essa questão da psicografia, né? Sim. Eu ia até comentar que existem poucos médios mecânicos, mas eu tirei a ideia porque na mesa mediúnica eu via alguns médios fazendo a psicografia bem de fazer. Senhor Jesus, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. E agora, com mais facilidade ainda, Senhor, porque o espaço, Senhor, a gente já não precisa mais se deslocar, enfim, mas ao mesmo tempo podemos estar, Senhor, assim estudando, com irmãos tão dedicados, Senhor, podendo aprender um pouco mais em cada estudo. Somos muito gratos, Senhor, por tanta facilidade. Nos ajuda, Senhor, para que possamos dar valor de fato, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus. Com essa prece, pedimos permissão para terminar o estudo da noite, agradecendo hoje. Muito obrigada. Então, obrigada, gente. Vamos lá.